começar a gravar aqui. Ó, tô começando a gravar. Falei de prova, o pessoal acordou. Todo mundo acordou. Tinha gente dormindo, caíram da cama. Mas... Olha só, mas vai ter uma prova. Eu fiz uma prova em cima daquela questão que eu falei para vocês. Eu coloquei a resolução da prova lá e fiz uns comentários na prova. Não sei se vocês chegaram a ver. A primeira questão que está lá, eu acho que é a primeira questão. É uma questão sobre determinação de mecanismo. Vocês lembram? Estão lembrados? Na prova lá tem uma questão de mecanismo. Estão lembrados? Pelo amor de Deus, vocês estão lembrados? Meu Deus do céu. Vocês estão me ouvindo aí? Sim, professor. Então, lá na prova na prova tem uma questão de mecanismo. Tá? O mecanismo lá você tem que determinar as velocidades da reação. Veja, lá na prova que eu resolvi para vocês, o exercício tem um produto intermediário, ou seja, tem uma substância que é gerada e é consumida. E que a gente usa de veja, como o produto intermediário não faz parte da reação global, ele é gerado e é consumido, gerado e consumido. Quando existe essa situação, a depender de como você vai fazer sua conta, você vai ter que montar uma lei de velocidade olhando para o produto intermediário. Então, você vai ter que olhar nas reações. Eu vou ter que abrir para vocês verem aqui. Vocês vão entender o que eu estou falando. Ué? Isso está compartilhando. Resolução primeira. Essa aqui. Foi quase que eu ia abrir a resolução da prova para vocês, hein? Que mancada, hein? Olha só. A primeira questão é uma questão que se pede para fazer algumas justificativas. Na verdade, ele está querendo que você calcule se esse mecanismo aqui que está falando que a reação, que é essa reação global, esse mecanismo pode ser utilizado para justificar essa reação global. Nós temos que fazer algumas coisas. Uma delas é se utilizar da lei do estado estacionário, que trabalha com o produto intermediário. O produto intermediário, por exemplo, nessa reação global aqui, ó, vou olhar para cá. O produto intermediário é aquilo que aparece, desculpe, que não aparece na reação global. A reação global está aqui embaixo. Veja, o produto intermediário aqui é o peróxido de hidrogênio. Você corta ele aqui e aqui, ele some, não aparece aqui na reação global. Então, quando a gente vai determinar, usar a lei de estado estacionário, você faz a lei de estado estacionário olhando para as etapas que foram fornecidas. Você tem um intermediário aqui, você tem outro intermediário aqui. Aqui ele está sendo formado, aqui está sendo consumido. E a lei de velocidade é sempre a constante de velocidade vezes a concentração das espécies elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Por isso que aqui, ó, tem uma parte que é positiva, outra negativa, porque a hora o peróxido de hidrogênio está sendo formado, a hora está sendo consumido. E depois igual a zero. O que eu queria falar da prova? Da prova. Na prova tem uma questão semelhante a essa. Mas na prova eu vou ter dois intermediários. Dois intermediários. Então você vai ter que fazer duas equações dessas. Vai trabalhar as duas equações, né, do intermediário, nada difícil, são duas equações intermediárias, ou seja, além de ter peróxido de hidrogênio aqui, como tem nessa reação, teria mais um intermediário. Você teria que montar a velocidade para os dois intermediários, é isso. E aí você vai trabalhar com as duas equações de intermediário, porque, veja, aqui é uma equação só. Lá na prova tem duas equações. Você vai poder trabalhar, substituir, e depois substituir nessa equação
que é a preposição da lei de velocidade, que depende do intermediário. H2O2 intermediário. Você não pode deixar uma lei de velocidade assim. Era isso que eu queria falar para vocês. Beleza? Então, o que é para guardar? Tem uma reação. Não posso resolver para os senhores, né? Então, a questão que vocês vão encontrar lá tem dois intermediários. Beleza? E fazer a equação dos dois. Entendido aí, gente? Beleza. Para não sofrer. Pronto. Vamos voltar onde nós estávamos. Vamos lá. Nós estamos falando sobre termodinâmica. Falei um pouquinho para vocês o que era sistema, falei para vocês o que era vizinhança, falei para vocês que era um sistema aberto, um sistema fechado e um sistema isolado. Falei para vocês o que era uma parede adiabática e uma parede diatérmica. Falei duas formas de você mudar a energia de um sistema. Uma energia térmica, que é uma energia calorífica, e uma forma de mudança da energia através do trabalho mecânico. E a gente viu como se calcula esse trabalho mecânico. Acontece o seguinte: existem vários tipos de trabalho mecânico, gente. Nós vamos trabalhar dois sistemas, dois tipos de trabalho mecânico. Um trabalho mecânico, existem vários exemplos de trabalhos mecânicos. A gente vai trabalhar com um tipo de trabalho mecânico, e esse é um tipo que pode acontecer por duas vias. O primeiro deles, esse tipo de trabalho mecânico que nós vamos trabalhar, que a gente vai abordar, é o trabalho mecânico de expansão. Poderíamos envolver compressão. Nós vamos falar de expansão. Então, você veja bem o seguinte: o que representa um trabalho de expansão? Imagine que você tem um gás, esse gás está aprisionado num cilindro, e o gás tem uma pressão. As moléculas do gás começam a se chocar aqui no pistão e ele começa a exercer uma força sobre esse pistão. Então, essa força com que as moléculas se chocam vai configurar a pressão interna desse gás. Essa pressão que eu estou colocando aqui, essa seta no pistão, essa seta está aqui, ou seja, do lado externo, nós temos a pressão externa. Essa pressão externa é a pressão atmosférica. Ela exerce uma pressão também no pistão, tentando evitar com que ele suba. Se a pressão desse gás, ou se a força com que o gás está tentando mover o pistão, se a pressão interna for maior do que a pressão externa, o pistão sobe e você vai ter a realização de trabalho sobre o pistão. E a energia interna do meu sistema, que é o gás, vai diminuir. Esse processo de expansão que eu estou falando aqui com vocês agora, quando a pressão de um gás é uma pressão maior do que a pressão externa, e fazendo com que essa expansão seja uma expansão irreversível, porque o gás vai expandir e empurra o pistão. Ele vai empurrar o pistão até que a pressão interna do gás se iguale à pressão externa. A hora que igualar a pressão externa, ele para. Se a pressão interna do gás for tal, maior que a pressão externa, e for tal, que ele vai se expandir, e ao chegar no nível aqui do recipiente onde está o pistão, eu tiver mais pressão de tal maneira que o pistão saia, o pistão vai sair fora do cilindro. O pistão vai sair fora do cilindro. Porque a força vai ser tanta, ele vai fazer pressão, o pistão sai fora do cilindro. Esses são exemplos de sistemas de expansão irreversíveis. O pistão se move e não volta. Tudo bem aí? Tudo bem, gente? Beleza. Depois, já falei isso. Quando existe um outro processo de expansão, chamado de expansão reversível. O que é um processo de expansão reversível? Você tem um gás que está aprisionado, ele tem uma pressão interna. Imagina o seguinte: o gás ele sofre um processo de expansão, ele dá uma cacetadinha aqui
no pistão. Ele movimenta o pistão um pouquinho para cima. No que ele causa qualquer variação infinitesimal de deslocamento do pistão, a pressão externa se movimenta e acaba. Olha só, o gás sofre expansão, a pressão externa sente essa pressão, o pistão sobe um pouquinho, a pressão externa aumenta e breca o pistão. Aí o gás sofre expansão de novo, ele empurra mais um pouquinho o pistão, a pressão externa sente, aumenta a pressão externa, segura o pistão. Então, a mesma coisa poderia acontecer ao contrário. O pistão, ele aplica uma força, a pressão externa aplica uma força no pistão, o pistão sofre uma variação infinitesimal pequenininha para baixo, você sofre uma pequena compressão, uma variação infinitesimal de volume, a pressão interna aumenta e segura o pistão. Aí você vem, a pressão externa aumenta mais um pouquinho, a pressão interna também aumenta um pouquinho e segura o pistão. O que acontece? Esses casos são chamados de expansão reversível, porque você pode provocar um deslocamento e provocando deslocamentos pequenininhos, né, pequenininhos, em que você sobe o pistão um pouquinho, porque a pressão interna aumentou, aí a pressão externa aumenta, segura o pistão, ou seja, você iguala. A pressão interna é sempre igual à pressão externa. Qualquer variação infinitesimal, ou de um lado ou de outro, ou seja, ou externamente ou internamente, a variação vai acontecer para segurar esse pistão, ou seja, o pistão se movimenta, mas se movimenta pouquinho, então não é, e ele pode voltar. Bastaria que você, por exemplo, o pistão sofreu uma expansão. Nesse caso, eu poderia provocar variações infinitesimais de pressão externa, de tal maneira a voltar ao pistão, aonde ele estava antes. É os casos de pressão de expansão reversível, expansão reversível em que você pode, né, movimentar o pistão para cima ou para baixo devagarzinho. Nesses casos em que você tem esses processos de expansão, a perda de energia por atrito diminui muito. Diminui muito, porque você varia um pouquinho, varia um pouquinho, varia um pouquinho. Então, o atrito, o gasto de energia pelo atrito é muito raro. Os problemas, gente, dos carros é principalmente com atrito. Nos motores existe muito atrito, por isso que você usa óleo, para diminuir um pouco do atrito. Nós perdemos muita energia proveniente da queima de combustão dos combustíveis. Se nós não perdêssemos energia proveniente da queima do combustível, nós utilizaríamos o combustível nosso de maneira mais eficiente, ou seja, a gente perde muita energia para aquecer o motor e não precisaria, porque o aquecimento do motor é perda de energia na forma de calor. Essa energia que nós estamos perdendo na forma de calor, na verdade, ele poderia estar movimentando o carro, ou seja, poderia ser uma energia proveniente da queima química, né, de um trabalho químico, de queima, e esse trabalho químico gerar um trabalho mecânico. Não, ele realiza um trabalho mecânico, mas também transfere calor na forma. Transfere calor não, transfere energia na forma de calor. Ou seja, você perde parte da energia que poderia movimentar o carro para esquentar o carro, aquecer o carro. Muito bem. Esse movimento do pistão que tem atrito é porque o movimento do carro é porque esse movimento são movimentos que não são movimentos curtos e reversíveis. São movimentos em que existe uma explosão e empurra o pistão para cima. Aí ele no próprio movimento dele, ele volta, comprime, ou seja, o reversível aqui no nosso caso são alterações infinitesimais de volume e de pressão, logicamente, ou da pressão interna e da pressão externa, havendo um controle e um equilíbrio dentro desse pistão. Ora você pode fazer o pistão subir, ora você pode fazer o pistão descer. Tudo bem, gente? Isso. Alex, no carro não acontece, não é um processo reversível no sentido de que você controla o processo do movimento do pistão. Não, ele é um processo irreversível, mas ele é um processo irreversível porque o pistão ele se movimenta, ele chega até o máximo, porque senão ele sairia do cilindro. Depois, o próprio movimento do cilindro acaba, por causa da queima e do movimento, né, de retorno, ele acaba novamente fechando, ele comprime o gás que entrou novamente, e aí tem a fagulha, para aqueles que funcionam, né, sob sistema de vela, tem a fagulha, tem a explosão novamente, dá uma cacetada no pistão, o pistão volta com tudo,
Se não é movimentos do pistão, movimentos pequeninos e controlados. Entendeu? Entenderam aí, gente? Beleza. Existem trabalhos que não são mecânicos. Eu estava falando, por exemplo, trabalho químico, um trabalho de queima de combustível. Não é um trabalho mecânico. O trabalho químico gera energia que está sendo transformada de um processo químico para um processo mecânico, que é a movimentação das rodas. Aqui eu estou fazendo um outro exemplo, nós vamos ver ainda, eletroquímica, só que é uma eletrólise. Eletrólise é um processo de reações químicas em que você se utiliza de energia elétrica para provocar reação química que não é espontânea. Não é espontâneo. O espontâneo é o elétron sair do ânodo e ir para o cátodo. Aqui é o contrário. Você colocou uma bateria, colocou a energia, o elétron, de vez de sair aqui do ânodo e ir para o cátodo, não, ele está indo na direção contrária. Porque eu estou aplicando uma energia, forçando o elétron sair do ânodo e ir para o cátodo. Tudo bem, gente? Vocês vão verificar isso. Eu entendo apenas que existem trabalhos que não são mecânicos. Existem trabalhos que são químicos, por exemplo. Bem, já expliquei um pouquinho esse negócio de expansão. A compressão é o contrário, né? A compressão seria o processo de expansão, gente, é um processo de realização de trabalho do sistema sobre a vizinhança. Ou seja, aqui, por exemplo, o trabalho que é feito do sistema sobre a vizinhança é um trabalho negativo, ele está perdendo energia. Quando existe uma compressão, na compressão, a vizinhança está realizando um trabalho sobre o sistema, que é o gás. Aqui, o trabalho seria positivo para o sistema, porque estaria aumentando a energia. Aqui, nesse processo de expansão, tem perda de energia do sistema. Aqui, na compressão, aumento de energia do sistema. Bem, até aí tudo bem? Tudo bem? Beleza. Como que nós calculamos o trabalho de expansão irreversível? Quando a pressão interna não é igual à pressão externa. Veja, nós temos que o trabalho mecânico ele é definido como força vezes deslocamento. Muito bem, força vezes deslocamento. Força, né? A definição do que vem a ser pressão. O que vem a ser pressão? Pressão, a definição de pressão é o seguinte: é a força com que as moléculas batem aqui no pistão dividido pela área do pistão. Então, olha, a pressão, ela é definida como sendo a força com que as moléculas se chocam com a força com que as moléculas se chocam com a parede do pistão dividido pela área do pistão. Então veja que força, eu posso reescrever força, ou seja, força pode ser igual a pressão um momentinho. Força vai ser pressão vezes área. Perceba o seguinte, gente. Pressão vezes área. Nós podemos, então, substituir aqui, olha, força vezes deslocamento é o trabalho. Só que força pode ser escrito como sendo, a expressão pode ser escrita como força dividido pela área. Então, a pressão externa, a pressão que é feita aqui sobre o pistão, pode ser a pressão externa vezes a área vezes o deslocamento. Área vezes deslocamento, veja bem,
a área vezes o deslocamento. Eu tenho a área do pistão e eu calcular esse deslocamento aqui, ó. Esse deslocamento que nós tivemos aqui. Isso chama-se volume. Se eu pegar a área e eu percorrer esse pistão toda até aqui, até esse nível, eu vou calcular todo esse volume que compreende o cilindro. Todo esse volume aqui, que compreende o cilindro. Então, eu posso reescrever essa equação dessa maneira. Menos, eu já vou falar do menos, pressão externa vezes variação do volume. Dessa maneira, você pode calcular o trabalho de expansão irreversível. Pega a pressão externa vezes a variação de volume. E o menos é porque quando você faz a expansão, o gás está perdendo energia. O gás está perdendo energia. Por isso que eu estou colocando menos para que o resultado saia negativo. Então, trabalho que é igual a menos pressão externa vezes variação de volume define uma expansão irreversível. Tudo bem aí, gente? Tudo bem? Uma expansão reversível, o que eu falei para vocês? O pistão, ele vai sofrer... O pistão, ele vai sofrer um deslocamento para cima. Só que esse deslocamento é infinitesimal, é um deslocamento muito lento, ou seja, uma variação pequenininha do deslocamento do pistão faz com que aumente a pressão externa. Aí a pressão interna sobe um pouquinho, a pressão externa sobe também e segura o pistão. Ele vai subindo vagarosamente, vai sofrendo deslocamento, mas é muito lento. Porque a pressão externa sempre vai se igualar à pressão do gás. Essa que é a condição. Nós temos que o trabalho pode ser calculado pela forma anterior que nós falamos. Pressão externa vezes a variação do volume. Nós calculamos aqui. Né? Calculamos aqui. Trabalho de expansão irreversível é menos pressão externa vezes variação do volume. Só que no processo reversível, a pressão externa é igual à pressão do gás. Então, essa pressão externa é igual à pressão do gás. Então, a variação aqui do trabalho é igual a menos... Variação, desculpe, que é derivada, né? É uma variação muito pequena, tá? Menos pressão do gás vezes derivada do volume. Novamente, eu acho que vocês não viram derivada ainda. Se viram, estão vindo agora. Derivada é uma variação muito pequenininha, infinitesimal. Como que você pode substituir aqui o valor da pressão do gás? Existe a lei dos gases ideais. PV é igual a nRT. Então, essa pressão do gás pode ser substituída por nRT dividido pelo volume. Aqui, ó, foi isso que eu fiz. Quando você não consegue resolver essa equação se não for por integração, uma outra operação matemática que vocês vão aprender. Ao integrar essa equação, nós vamos obter esse resultado. Trabalho vai ser igual a menos número de mols de gases, constante dos gases ideais, temperatura, vezes Ln, V final pelo V inicial. Percebam, processo de expansão irreversível é só pegar a pressão externa e multiplicar pela variação do volume. Processo de uma expansão reversível, nós temos que usar o número de mols do gás, constante dos gases ideais, a temperatura, e aí nós vamos fazer o Ln do volume final pelo volume inicial. Tudo bem, gente? Tudo bem, gente? Pois bem. Agora vocês poderiam falar assim, professor, mas e se não tivesse nenhuma pressão em cima do pistão? Novamente, essa seta que está aqui, ó, essa seta na verdade está em cima do pistão, ela está aqui, tá? Essa setinha. Se, preste bastante atenção, se a pressão fosse nula, não tivesse pressão nenhuma, e o gás sofresse uma expansão, ele seria uma expansão
sem realização de trabalho mecânico. Porque por mais que exista a variação de volume, não existe pressão externa. O trabalho seria zero. E aí você tem o que nós chamamos de uma expansão livre. É um trabalho que está sendo feito sobre a vizinhança sem força contrária. Isso pode acontecer também. Se a pressão for zero, próximo de zero, você vai ter o pistão voando e sem uma outra pressão tentando segurar ele, barrando ele. Beleza? Tranquilo aí, moçada? Vamos lá. Então, ó, veja bem, o que nós vimos? O que nós vimos? Uma definição do que é sistema, que é a parte que mais nos interessa. Sistema. Nós vimos, nos interessa do universo, né, para a gente estudar. Vimos que o universo é constituído de sistema e também na vizinhança. Tem um sistema aberto, um sistema fechado e um sistema isolado. Um sistema isolado, ele não troca massa, ele não troca energia. Para ele não trocar, ele precisa de uma parede. Essa parede é chamada de adiabática, porque essa parede não permite troca de energia. Quando a parede permite troca de energia, é chamada de diatérmica. Depois nós vimos o que é energia térmica, constituinte por causa do movimento dos átomos, dos elétrons, das moléculas. Essa energia térmica ela é transferida e medida na forma de temperatura. Então, todo o corpo, todo o sistema tem uma energia. Essa energia, como eu disse para vocês, é uma energia que ela é medida, ela pode ser medida na forma de energia térmica, é uma energia que traz a capacidade para o seu organismo de nós realizarmos trabalho ou de nós transferirmos calor. São formas que nós temos de mudar a energia de um sistema, aumentar ou diminuir. Nós podemos receber calor, que é uma forma de energia não organizada, ou podemos doar calor. Quando nós estamos com febre, nós sentimos frio. Por que a gente sente frio? Porque nós perdemos calor para o sistema. Desculpe, é besteira. Nós perdemos energia para a vizinhança. Por isso que a gente sente frio. Quando a gente está com febre, nós sentimos muito frio, porque nossa temperatura está muito alta e perdemos energia para a vizinhança. É uma forma de transferência de energia desorganizada. Trabalho mecânico é uma outra forma. Vimos que podemos calcular o calor, que é uma forma de transferência de energia não organizada, pegando a massa ou o número de mols, multiplicando pela capacidade calorífica, vezes a temperatura, a variação da temperatura. O trabalho mecânico, que pode ser também de duas formas, ou um trabalho de duas formas, a gente vai ver um trabalho de expansão, e esse trabalho de expansão pode acontecer de uma maneira reversível e reversível. Irreversível significa que você tem uma variação, você tem uma situação que a pressão do gás é muito maior do que a pressão externa. O gás vai dar uma cacetada no pistão, o pistão vai se movimentar, você vai ter a variação do volume. Você pega essa variação do volume e multiplica pela pressão externa. Num processo reversível, não. Você tem variações infinitesimais, pequenas variações, que você vai empurrando o pistão, mas ele é segurado pela pressão externa. E aí a gente usa uma outra equação, um pouquinho mais complicado. Acontece o seguinte, existe, e agora eu vou falar para vocês, da primeira lei da termodinâmica. É chamada o seguinte, ela está muito associada à lei de Lavoisier. Se você se recorda. Na Terra, no universo, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, você lembra disso? Você lembra? No universo, a energia ela não se perde, não se enfim, você não cria energia, você não perde energia, você transforma energia.
Então, todo sistema, qualquer sistema, nós podemos ser um sistema, uma mesa pode ser um sistema. Todo e qualquer sistema tem uma energia, como eu falei para você, tem uma energia. Uma energia térmica proveniente da energia cinética das moléculas, dos átomos, dos íons, e uma energia potencial que está armazenada no corpo, que está armazenada no seu sistema, que não está configurada em um determinado momento como energia cinética. Essa energia do nosso corpo, ela é chamada de energia interna. Então, a energia interna é uma somatória. A energia interna de um sistema é uma somatória. E toda a energia cinética mais energia potencial. Essa variação, veja bem, nós não conseguimos identificar a energia absoluta de um corpo, porque nós não conseguimos identificar a energia de átomos, de elétrons, de íons. Mas a variação da energia a gente consegue. E essa variação dessa energia, ela é definida como em função do calor, em função do trabalho. Essa é a primeira lei da termodinâmica. A variação da energia interna do universo, do sistema, pode ser modificada em função do calor ou em função do trabalho. Beleza? Muito bem. Ainda falando um pouquinho sobre isso. Imagine que nenhum calor seja fornecido ou seja retirado de um sistema. Então, a variação da energia interna seria ou poderia ser feita, realizada por meio do trabalho. Então, se você tem um sistema que é adiabático, um sistema que é adiabático é um sistema que não permite mudança e transferência de energia. No sistema adiabático, o calor é zero. Você não vai ter transferência. A única coisa que poderia acontecer é uma modificação da energia interna na forma de trabalho. Bem, se o sistema realizar trabalho sobre a vizinhança, que é esse caso aqui da expansão, você tem um gás, o gás se choca, a pressão interna é maior do que a pressão externa, o gás vai realizar um trabalho, que é o seu sistema, sobre a vizinhança, corrupção. O trabalho é negativo, porque você perdeu a energia, e a energia interna vai ser negativa. Significa que você perdeu a energia. Mas você poderia ser o contrário, ou seja, a pressão externa poderia ser maior do que a pressão interna, e aí é um caso de compressão. Nesse caso de compressão, veja que você está comprimindo, está diminuindo o volume, você tem um trabalho que seria maior do que zero, porque está sendo feito trabalho sobre o sistema, então o sistema está ganhando energia, assim como a energia interna também é maior do que zero. Maior do que zero. Por quê? Porque você aumentou a energia do sistema. Então, a nossa energia pode ser aumentada ou diminuída. Quando eu falei para você que uma pessoa que é brincando, é uma brincadeira, mas é verdade, que eu vou falar para vocês. A pessoa, quando encosta em você, ela tem uma temperatura superficial dela, da pele, menor do que a sua. Ela, ao encostar você, ela vai te passar a sensação que ela está gelada. Você vai transferir calor, ou seja, energia na forma, você vai transferir energia de uma maneira desorganizada, que é chamada de calor, para essa pessoa. Você está perdendo energia. Está perdendo energia interna. E ela está aumentando a energia interna dela. Tudo bem, gente? Compreendido? Tudo bem? Vocês estão aí ainda? Beleza. Sim, Beleza. Aí, veja bem o seguinte. É dito que a energia interna é uma função de estado. O que é uma função de estado?
Uma função de estado, ela é uma função que ela depende apenas do estado inicial e final. Para eu calcular a energia interna, nossa, eu só preciso ter um ponto de partida e o seu ponto final. E aí eu vou fazer essa variação. Não me interessa saber como que aconteceu o processo de diminuição ou de ganho da interna. Falando da energia interna, uma função inicial e final. Que as funções de estado podem ser intensivas ou extensivas. Intensivas não depende da quantidade, extensivas depende. Então veja, a energia interna é uma propriedade extensiva, porque ela vai depender da massa. Se eu tenho mais massa corpórea, eu vou ter mais energia interna. Volume também é uma propriedade extensiva. Resistência elétrica. Quanto maior resistência elétrica, mais resistência vai ter, mais, ou seja, maior vai ser a energia para você, tentativa de segurar a passagem da corrente elétrica. É uma propriedade extensiva. Agora, tem propriedades que não dependem da quantidade. Né? Tem propriedades que não dependem da quantidade. São propriedades intensivas. Por exemplo, viscosidade. Viscosidade é uma propriedade intensiva, não depende da quantidade. Se eu tiver 5 ml ou eu tiver 1 kg, a viscosidade é a mesma. Densidade também não é uma propriedade extensiva, é intensiva. Se eu tiver 5 ml de água ou 500 ml de água, a densidade é a mesma. Temperatura também é uma propriedade intensiva. A temperatura de fusão e a temperatura de ebulição vão ser idênticas, pode ser a quantidade do material que você tiver. Ah, mas por que você está falando que o ΔU, que é a variação da energia interna, é uma propriedade, é uma função de estado, e o calor de trabalho você não está falando? Porque calor de trabalho. E veja bem que aqui não está delta aqui, e nem delta W. Algumas apostilas trazem isso equivocadamente. Eles escrevem delta U é igual a delta Q mais delta W. Está errado. Delta Q, delta W e delta W não existem. Por que não existem? Porque o calor, a forma como você transfere o calor, isso entra em voga e é importante dentro da fisicoquímica. Ou seja, a maneira como você transferiu o calor, a maneira como você realizou o trabalho, ou seja, o caminho que você adotou para fazer isso, o caminho que você adotou para pegar a sua mesa, para sair de um ponto inicial e ir para um ponto final, isso é importante, porque você pode usar um caminho que você vai realizar mais trabalho, ou você pode pegar um caminho que você vai realizar menos trabalho. Você pode, mesma coisa o calor, você pode usar um caminho que você vai ter que aplicar mais calor para que uma reação aconteça, ou você pode adotar um outro caminho que você vai adotar menos calor. Então, calor e trabalho não são propriedades, não são funções de estado. Eles não, você não pode só usar ou trabalhar olhando para o calor inicial e o calor final, o trabalho inicial e o trabalho final. A variação da energia interna, sim. Calor e trabalho, não. Tudo bem, gente? Fechado aí? Entendido? Pois, tudo bem, gente? Beleza. Então, veja bem, vou fazer um exercício simples aqui da primeira lei da termodinâmica. Considere um gás contido em um pistão. Considere um gás contido em um pistão. A esse gás são fornecidos 10 kJ de calor. Então, são fornecidos. São fornecidos significa que Q é positivo. E o gás realiza 4 kJ de trabalho. Se ele realiza, ele perdeu energia. Então, veja, 10 kJ menos 4 kJ. Menos é porque está falando que ele perdeu. Ele realizou. Então, a variação da energia interna foi de 6 kJ.
Simples, né? Simples. Alguma dúvida nisso, gente? Alguma dúvida nisso? Já vai dando, gente. Vai chegando perto das 10 horas. O pessoal vai ficando quietinho. Não vai dormir no computador, não, hein? Não vai. Vamos lá. Entalpia. Vamos falar da prova. Segunda questão. Quer mais alguma informação? Nossa, nem da prova vocês querem informação? Ah, eu quero, professor. Todas as informações que você puder dar sobre a prova, fique à vontade. Não, é que eu queria acordar você. Não, basicamente é isso que a Maria falou mesmo, entendeu? Tudo que puder falar da prova, falando, não sei nem o que perguntar. Vamos lá. Vamos lá de entalpia. A prova tá facílima. Facílima. Entalpia. Bem, o que é entalpia? Vocês já ouviram falar em entalpia? Eu já falei em entalpia quando eu estava falando. Eu não expliquei, eu falei. Agora eu vou explicar. Quando a gente estava falando sobre teoria cinética, eu mostrei para vocês um gráfico em que vocês partiam de um produto, nós tínhamos que vencer uma barreira energética que se chama energia de ativação. Você atinge essa, né, vence essa barreira energética, gerando um complexo ativado e depois você gera o seu produto. E que a variação da energia do produto por reagente, aquilo lá, nós damos o nome de entalpia. Bem, o que é entalpia? Entalpia também é uma função de estado. Também é uma função de estado, só depende do estado inicial e final. E a entalpia, ela é definida dessa maneira. Entalpia é igual a energia interna mais pressão vezes volume. Pressão vezes volume. Nós não conseguimos também determinar a entalpia em termos de valores absolutos. Eu não consigo determinar a minha entalpia. Mas a variação de entalpia nós conseguimos. E por ser possível determinação da variação de entalpia, nós podemos então determinar que a variação da entalpia, que é igual à variação da energia interna, e aqui nós estamos trabalhando numa situação a pressão constante. E aí a variação vai ser apenas do volume. Veja bem, por que a gente vai... Vou fazer um trabalho agora aqui para vocês. Vou dar a resposta e depois vou mostrar matematicamente. A entalpia, a variação de entalpia, ela representa a quantidade de calor que é liberado ou que é absorvido num processo reacional. Entalpia é a quantidade de calor que é liberada ou que é absorvida num processo reacional à pressão constante. Vou mostrar matematicamente. Tem essa equação aqui. Ó. Veja, nós sabemos que trabalho é igual a menos pressão vezes ΔV. Então, veja bem, menos P ΔV, ou menos vou passar aqui para o trabalho, para o W, e eu vou substituir aqui. Ó. Por isso que apareceu menos W. ΔU é igual a Q mais W. Então, eu vou colocar aqui no ΔU Q mais W. Vai ficar isso aqui, ó, Q mais W. W menos W é zero. Veja, ΔH é igual a Q, ou seja, a variação da energia interna ela é igual ao calor que é absorvido ou liberado à pressão constante num processo reacional. Se o processo é endotérmico nós falamos que ΔH era maior do que zero. É um processo que você precisa ganhar energia calorífica. O calor é maior que zero, ΔH é maior que zero. Logo, como ele precisa ganhar calor, a temperatura diminui. Ele puxa o calor para si para a reação ocorrer.
Ele se usa da energia cinética das moléculas, tira a energia cinética das moléculas para poder para a reação acontecer. E por isso que a temperatura cai. Quando é exotérmico, é o contrário, o ΔH é negativo. Porque num processo exotérmico você tem liberação de energia. O calor é liberado, você perde energia. Se você perde energia, isso é perdido na forma do quê? De movimento de moléculas. A temperatura aumenta. Aí a temperatura aumenta. Veja bem, dá só um exemplo aqui, ó. Construa um gráfico de entalpia que represente a seguinte reação de combustão do etanol. Aqui a reação de combustão do etanol mais oxigênio, gerando CO2 e água. ΔH é negativo. Significa que é um processo exotérmico. Significa que o calor é negativo. Significa, então, que o sistema perdeu energia. Se ele perdeu energia, você tem aqui uma energia inicial, que é a energia dos reagentes, e a energia final, que é a energia dos produtos. E, veja, a seta está apontando para baixo para indicar que a energia caiu. Porque se aqui fosse positivo, a seta teria que estar para cima e esse produto teria que estar aqui para cima. Tudo bem aí? Sim. Muito bem. Uma outra questão. Eu disse para vocês que a entalpia é uma função de estado. A entalpia é uma função de estado. Ela depende só do estado inicial e final. Eu vou demonstrar agora para vocês isso. Aqui você tem uma reação da transformação do estânio em tetacloreto de estânio. Essa reação ela pode acontecer por esse caminho. Então, esse aqui é o estado inicial, esse aqui é o estado final, e o ΔH ser menos 511, ou ela pode acontecer por esses dois caminhos. Primeiro caminho, depois o segundo caminho. E se você somar esses dois, a somatória final vai ser igual a essa aqui. Então, veja, independe, o que eu estou falando para vocês, ela é uma função de estado, ela depende do estado inicial e final. Quando a gente diz que é uma função de estado, ela independe do caminho que foi adotado. Depende do caminho que foi adotado. Eu posso apenas pegar o início e o fim, que vai dar o mesmo valor se eu não pegasse o início e o fim, eu pegasse ela fracionada. Tudo bem? Tudo bem, gente? Eu falei isso daqui. Ah, sim. Né? Isso é importante quando a gente fala, né, que você tem uma função de estado e que existe uma variação. Porque você consegue calcular a variação de entalpia de reações sem necessariamente fazer a reação química. É isso que eu vou mostrar agora para você. Antes de eu mostrar isso para você, eu preciso passar um conceito. É um entendimento, não é um conceito. Bem, são dois conceitos, dois entendimentos, para a gente poder entender por que é possível, através da variação de entalpia, calcular variações de entalpia de qualquer reação química. A primeira coisa é o seguinte: a variação de entalpia, ou as funções de estado, tá, gente? Variação de entalpia, variação da energia interna, elas vão variar de acordo com as condições que a reação está acontecendo. Essas condições são muito bem estabelecidas. Muito bem estabelecidas. Vai depender da temperatura, vai depender da pressão, vai depender do estado físico, se é líquido, gás ou sólido, e vai depender da forma alotrópica. Formas alotrópicas são formas pelas quais moléculas se organizam em estado sólido. Carbono grafite, carbono diamante. Enxofre branco, enxofre amarelo. E assim por diante. São formas diferentes. São chamadas de formas alotrópicas, são formas espaciais
em que os átomos se organizam de maneiras diferentes. Bem, sabendo isso, a primeira coisa que eu vou definir para vocês é definir um estado padrão. O que vem a ser nós? Eu falei para vocês, a entalpia, a energia interna, elas são funções de estado. Ou seja, é função que depende do estado inicial e final. Agora, o que seria um estado padrão? Um estado padrão, nós definimos uma substância, um estado padrão, ela é uma substância que está no estado puro e a pressão de um bar, que é 100 kPa. Se a substância está pura a 100 kPa um bar, ela está no estado padrão. Nós podemos ter estados padrão em qualquer temperatura. Em geral, os cálculos são feitos a 25 graus Celsius, 298 Kelvin. Pois bem, eu disse para vocês que nós não definimos, nós não conseguimos determinar a energia interna absoluta. Quando eu falo energia interna absoluta, eu não consigo achar o valor de U apenas. Eu acho o valor de ΔU. Eu não consigo achar o valor de H sozinho, que é o valor absoluto, mas eu consigo achar o valor de ΔH. Ah, mas como que você faz isso? Definindo um valor de referência. Nós podemos definir, por exemplo, e isso foi feito, definir um valor de entalpia padrão no estado padrão, que você está falando que é entalpia padrão, significa que eu estou definindo um valor de entalpia, um valor absoluto de uma entalpia, para o estado padrão. Se a substância pura, no seu estado mais estável, e a uma temperatura que você quer, e a pressão de um bar. Pois bem, foi definido, então, para se determinar as variações, que a entalpia padrão fosse igual a zero para os elementos químicos na sua forma mais estável e no estado padrão, ou seja, a pressão de um bar e puras. Se você define uma entalpia padrão, você define um padrão de comparação, você consegue fazer as variações. Veja bem o que eu vou fazer, o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Nós vamos definir aqui, olha, a variação de entalpia padrão de formação. ΔH, o bolinho padrão, e o F de formação. O que é uma variação de entalpia padrão de formação? Significa a quantidade de calor produzido, ou seja, liberado ou absorvido para formar uma substância. O conceito aqui é o seguinte: uma substância, por exemplo, como a glicose, ela é formada a partir dos elementos químicos na sua forma mais estável. Glicose é formada de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. Qual que é a forma mais estável do carbono? Carbono grafite. Qual que é a forma mais estável do hidrogênio? Hidrogênio gasoso. Qual a forma mais estável do oxigênio? O2. Por definição que eu coloquei lá para vocês anteriormente, a entalpia padrão dos elementos químicos da sua forma padrão é zero. Isso aqui é por definição. A entalpia padrão absoluto, tá? Aqui é por definição. A entalpia padrão da glicose absoluta nós não sabemos. Mas veja, a variação da entalpia padrão de formação da glicose é igual à entalpia padrão do produto menos a entalpia padrão do reagente. A variação da entalpia padrão do produto, a variação da entalpia padrão de formação da glicose, que depende da entalpia do produto, o produto é a entalpia padrão da glicose menos a entalpia dos reagentes. Tem que pegar a entalpia e multiplicar pelo coeficiente estequiométrico. Então, a entalpia padrão aqui do carbono vezes 6. Menos a entalpia padrão do hidrogênio vezes 6. Menos a entalpia padrão do oxigênio vezes 3.
Isso aqui, o valor é menos 1.273. Mas, professor, o senhor falou que a gente não determina? Não. Essa variação a gente determina. A gente determina no calorímetro. Veja bem o seguinte, ó, a variação da entalpia padrão de formação da glicose acaba sendo igual à entalpia padrão da glicose. Como a variação da entalpia padrão de formação é igual à entalpia padrão, e a gente só encontrou esse valor absoluto porque eu fiz uma definição de um parâmetro de referência, nós conseguimos, então, calcular as variações de entalpia das reações de qualquer reação. Basta eu ter uma tabela das entalpias de formação de cada uma das substâncias para achar a variação da entalpia padrão de uma reação química. Vou continuar o raciocínio. Então, o raciocínio aqui é o seguinte. Primeiro eu falei de como achar a entalpia padrão de formação. Ela é determinada a partir do quê? Das entalpias absolutas que nós não temos da substância pelas entalpias absolutas dos elementos químicos nas suas formas mais estáveis. Por definição, foi definida como zero. Quando você faz isso, você consegue trabalhar com... Você consegue verificar que a variação da entalpia padrão de formação é igual à entalpia padrão da substância. E isso é uma definição importante, porque você agora consegue achar variações de entalpia de reações químicas a partir das entalpias padrão de formação. Veja bem o seguinte, vou mostrar agora para vocês. A entalpia molar padrão de combustão é a energia liberada na queima de 1 mol de combustível, sendo que os reagentes e os produtos devem estar a 100 kPa. Então, a condição padrão, já falei que tem que ser um bar, e, além de ter que ser um bar, a substância está pura. Olha a pergunta aqui. Calcule a entalpia molar padrão de combustão, não é de formação, de combustão, que é dado como ΔH bolinha C, do metanol, formando CO2 e água a 25 graus Celsius. E foram dados os dados aqui, ΔH de formação do metanol, ΔH de formação do oxigênio, ΔH de formação do CO2, ΔH de formação da água. O que ele quer é o ΔH de combustão. Qual que é o ΔH de combustão? Ele é a entalpia padrão dos produtos, então a entalpia padrão do CO2, mais 2 vezes, o 2 é por causa desse coeficiente estequiométrico, 2 vezes a entalpia padrão da água, menos as entalpias dos reagentes, menos a entalpia padrão do metanol, menos 3 meios da entalpia de oxigênio. A entalpia de oxigênio é zero, por definição, porque o oxigênio, a entalpia de elementos químicos na sua forma mais estável é zero. A forma do elemento químico do oxigênio é na forma de O2, de zero. Já foi até informado aqui em cima. Lembrando o seguinte, nós já tínhamos visto que essas entalpias são iguais à variação da entalpia padrão de formação. Ó, olha aqui, ó. A entalpia padrão da glicose é igual à variação da entalpia padrão de formação da glicose. Então, a entalpia padrão do CO2 é igual à variação da entalpia padrão de formação do CO2. A entalpia padrão da água é igual à variação da entalpia padrão de formação da água. A variação da entalpia do metanol é igual à variação da entalpia padrão de formação do metanol. E do oxigênio é a mesma coisa, só que do oxigênio é zero. Eu vou pegar esses valores que estão aqui, olha. Variação da entalpia padrão do metanol, menos 239,2. O metanol está aqui, ó. Veja que tem um menos antes. E aqui já é negativo. Então vai ficar positivo, ó. 239,2. ΔH de formação do CO2. CO2. Menos 393,5. Aqui, ó. Menos 393,5. 2 vezes ΔH de formação da água. ΔH de formação da água. Menos 285,8. 2 vezes menos 285,8. E depois o ΔH
de formação do oxigênio é zero. Então, menos zero. Você vai fazer essa conta que vai dar menos 725,9 kJ por mol. Essa é a quantidade de calor que é fornecida para 1 mol de metanol. Se fosse 2 mol de metanol, seria o dobro de energia. Entendido, gente? Beleza, Sibeli? Beleza. Beleza, Caio. Beleza. Tudo bem, gente? Compreendido? Moçada, vocês entenderam o que eu falei? Responde aí, moçada. Cri, cri. Cri, cri. Cri, cri. Vamos continuar aqui. Então, veja, eu falei sobre entalpia. Entalpia é a energia necessária, é a energia, desculpe, é a energia que é liberada ou que é absorvida para que a reação química possa acontecer. Agora, e essa energia nós podemos calcular para uma reação química com base nas entalpias padrão de formação. Nós também conseguimos calcular as variações de entalpia com base nas entalpias das ligações químicas. Em geral, gente, para que uma reação química aconteça, ligações precisam ser quebradas, ligações precisam ser formadas. Em geral, as ligações para serem quebradas, precisamos de energia para quebrá-las. Então, a variação é um processo endotérmico, o ΔH é maior do que zero. E para formar ligações, geralmente você libera energia, um processo exotérmico, ΔH é menor do que zero. Então, vai ter que quebrar a ligação, nós precisamos de energia, um processo endotérmico. Vai ter que formar a ligação, é um processo de liberação de energia. E aí, para saber se uma reação é endotérmica ou exotérmica, a gente soma esses processos dessas energias necessárias para se quebrar e se formar, para ver se numa reação química está mais sendo liberada energia ou está sendo mais absorvida. Se precisa absorver mais energia para quebrar as ligações do que liberar, é um processo endotérmico. Se você vai liberar mais energia do que você vai absorver para quebrar as ligações, o processo vai ser exotérmico. Bem, veja bem aqui, existe uma rede, tabelas de valores de valores de entalpias para quebras de ligações ou formações de ligações. Ou seja, existem entalpias para as ligações. Então, olha só aqui. Estima a energia da reação de combustão entre o metano e o oxigênio. A reação está aqui, ó, CH4 mais 2 oxigênio gera CO2 mais 2 de água. Qual que é a entalpia padrão de combustão? Nós vamos fazer a conta agora utilizando a entalpia das ligações. Lembrando que se for reagente, nós vamos quebrar a ligação, e se for produto, vai formar. Se vamos quebrar, eu vou ter que absorver, vai ser positivo. Se vai formar, eu vou ter que quebrar a ligação, vai ser negativo. Então, veja, ele dá as entalpias de ligação. Como que nós vamos fazer aqui? A variação da entalpia de combustão vai ser igual à entalpia de ligação da quebra da ligação dos reagentes, mais a entalpia da formação das ligações dos produtos. Então, reagente é de quebra, produto é de formação. Quando é quebra, é negativo. Um minutinho. Quando é quebra, é negativo.
Quando desculpe. Quando é quebra, você precisa quebrar, você precisa de energia. É positivo, você precisa absorver energia, você precisa fornecer, então é positivo. Quando você forma ligações, você precisa liberar energia. Aí as formações elas são negativas. Bem, voltemos aqui. Então, vamos olhar aqui, olha. Vamos olhar agora os reagentes. Vamos ter que quebrar a ligação. Eu tenho 4 ligações carbono e hidrogênio. 4. Então, eu tenho 4 vezes ligação carbono e hidrogênio. Aqui eu tenho 2 ligações O dupla O. Então, 2 vezes as ligações entalpia de ligação O dupla O. Agora, eu tenho que formar 2 ligações CO. Então, menos 2 vezes a ligação CO. E aqui eu tenho 4 ligações OH. Menos 4 vezes a ligação OH. Então, aqui, 4 vezes a ligação carbono-hidrogênio. Carbono-hidrogênio está aqui, ó, 413. Mais 2 vezes a ligação do oxigênio. Ligação do oxigênio 493, aqui. Menos 2 vezes as ligações do CO. Ligação CO está aqui, ó, 803. E aqui 4 vezes a ligação OH. Ligação OH está aqui, 462. Nós vamos fazer essa conta e vamos achar a variação da entalpia de combustão. Então, nós podemos achar uma variação de entalpia usando as entalpias de ligação ou usando a variação da entalpia de formação. Tudo bem, gente? Compreendido aí? Sim. Não vou aceitar. Beleza. Bem, diante disso, que eu estou falando para vocês, diante disso, eu preciso falar da lei de Hess. E depois de falar da lei de Hess, vamos ter algumas consequências, a gente finaliza a aula. Deixa eu ver se isso aqui mesmo, ciclo de Bohr, e é isso daí, a gente finaliza a aula. Aí eu deixo a entropia e a entalpia para a gente falar depois. Na próxima aula a gente vai fazer exercício. A gente vai fazer alguns, vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos um exercício. A gente finaliza a aula. Cadê? Aqui. Lei de Hess tem tudo a... Gente, lei de Hess cai muito nos concursos públicos, muito nas provas, porque é uma coisa básica. Lei de Hess, ele permite você prever a entalpia de uma determinada reação química a partir da entalpia de outras reações químicas. Veja, o fato de a gente atribuir uma entalpia padrão como sendo zero para os elementos químicos, para as formas mais estáveis, né, de um elemento químico, permite você calcular variações de entalpia. Como você permite, como nós conseguimos determinar as variações de entalpia, então, eu consigo determinar variações de entalpia de reações que a gente nem fez, fazendo compilações, fazendo combinações das entalpias padrão de outras reações químicas. Por que isso? Porque vem do fato de que a lei de Hess está baseada num ciclo. Você parte de um início e volta nesse início. Parte do início, volta nesse início. Ou seja, a variação de entalpia, se você parte do início e volta no início, é zero. Entalpia é uma função de estado. Se ela depende do estado inicial e final, e o início e o final é o mesmo, a variação de entalpia é zero. Eu vou mostrar duas formas para vocês. A forma simples, pela qual a gente vai fazer os exercícios, e a forma mais complicada, só para vocês entenderem o que eu falei de partir de um início e voltar ao mesmo início. Vamos para a mais fácil agora. Veja bem o seguinte. Ó. Preste bastante atenção nisso aqui. Determine a variação de entalpia padrão da seguinte reação. Carbono mais
2 hidrogênio, dando origem a CH4. Ele quer que nós achemos a variação de entalpia dessa reação a partir das entalpias padrão dessas reações químicas. Como que nós fazemos isso? Nós fazemos da seguinte maneira. Veja bem, a reação global tem carbono e tem hidrogênio nos reagentes. Então, nós temos essas 3 reações. O que você vai fazer? Aonde tem carbono? Aqui. Essa reação, o carbono está do lado dos reagentes? Está. Então, deixa aí a reação do jeito que ela está. Essa aqui tem carbono? Não. Essa aqui tem carbono? Não. Tem CH4. Essa aqui não tem carbono. Então, beleza. Hidrogênio. Essa aqui tem hidrogênio? Não. Deixa como está. Tem hidrogênio? Tem. O hidrogênio está do lado do reagente? Está. Então, deixa como que ela está, porque aqui o hidrogênio está do lado do reagente. CH4. CH4 está do lado dos produtos. Aqui tem CH4 na primeira reação? Não. Vou deixar do jeito que está. A segunda tem? Não. A terceira tem? Tem. CH4 está do lado dos reagentes? Desculpa, do lado dos produtos? Não, está do lado dos reagentes. Essa reação, nós precisamos invertê-la. Nós precisamos invertê-la. Nós precisamos invertê-la. Ah, mas por que nós precisamos invertê-la? Porque o CH4 está do lado dos produtos. Ele não pode ficar aqui do lado dos reagentes. Quando a gente inverte a reação química, nós alteramos o sinal do ΔH. Aqui ele estava negativo, veja que ele ficou positivo. Então, nós mantivemos a primeira reação. A segunda reação nós mantivemos, mas veja bem, a segunda nós mantivemos, eu preciso fazer um adeno agora. Aqui você tem 2 mol de hidrogênio. Você não tem mais hidrogênio aqui. Nós precisamos ter 2 mol de hidrogênio. Então, nós precisamos multiplicar essa reação por 2. Essa aqui por 2. Porque eu preciso ter 2 mol de hidrogênio. Multipliquei por 2, vai ficar 2H2. Quando eu multiplico 2 vezes esse 1,5, vai ficar 1. E quando eu multiplico 2, aqui vai ficar 2. E essa reação... e quando eu multiplico essa segunda reação por 2, eu também multiplico o ΔH por 2. Então, eu estou explicando agora 2 coisas para vocês. A primeira é que nós invertemos a terceira equação para que o CH4 fique do lado do produto, e quando eu altero a equação, o sinal do ΔH muda. A segunda coisa que eu falei é que o hidrogênio precisa estar com esse 2 também. Eu vou multiplicar toda a segunda equação por 2. 2 hidrogênios. 1,5 vezes 2 é 1 oxigênio. 2 vezes H2O, 2 H2O aqui embaixo. E agora nós vamos simplificar, cortar o que é possível cortar. Você tem um CO2 aqui embaixo, do lado dos reagentes, você tem do lado dos produtos. Você corta. Você tem... Um momentinho. Você tem um CO2 aqui e tem um CO2 aqui que você corta. Você tem 2 águas aqui e você também tem aqui, ó. Você corta. Você tem um oxigênio aqui. Espera um pouquinho. Você tem um oxigênio aqui e um outro aqui. São 2 oxigênios. Aí você vai cortar esses 2 oxigênios com esse aqui. Veja, vai sobrar carbono e hidrogênio lá dos reagentes. CH4 lá dos produtos. Qual que é a variação de entalpia padrão desta reação que ele está pedindo? Dessa reação. Qual que vai ser? Você vai somar esses valores aqui. Claro que antes de somar, você vai pegar o resultado dessa multiplicação. Então, vai ser menos 393,5, menos 571,6, mais 890,3, que vai dar menos 74,8 kJ por mol. Beleza, gente? Beleza? Não pode esquecer, esse negócio é muito importante, isso que nós estamos vendo agora.
Agora eu vou mostrar a forma, só para mostrar, tá? Só para mostrar. A forma de circunferência. Você sai do ponto inicial e vai até o ponto inicial novamente. Veja. Nós queremos achar o ΔH dessa reação. Perceba o seguinte. O hidrogênio sofre uma reação com oxigênio para produzir duas águas. O carbono sofre uma reação com oxigênio para gerar o CO2. A água e o CO2 reagem por meio dessa reação, liberando metano mais oxigênio. E o metano ele pode sofrer uma decomposição, gerando carbono e hidrogênio. Então, veja bem, vamos seguir primeiro a seta, essa primeira seta. Essa seta do hidrogênio, veja que você está seguindo a seta, está no sentido correto da seta da reação do hidrogênio com oxigênio. Então, eu vou pegar ΔH padrão 2 para ser somado da forma como ele vai aparecer aqui. Aqui, ó. Pega essa segunda seta. Ela está no sentido correto da seta da reação do CO mais oxigênio. Correto significa o seguinte: o carbono está sofrendo uma reação reação com oxigênio para formar CO2. Então, eu vou pegar esse ΔH, vou colocar para somar também. Depois, a água vai sofrer uma reação também. Acho que eu vou explicar de outro jeito para vocês. Olha só. Você tem o hidrogênio. O hidrogênio vai sofrer uma reação com oxigênio. Veja que o hidrogênio aqui está como reagente. Se o oxigênio está como reagente, você vai pegar o ΔH padrão que está sendo informado e deixar ele no valor que ele está, positivo. O carbono vai sofrer uma reação química e ele está aqui como reagente nessa reação. Você vai pegar o ΔH padrão e vai somar ele também. A água, depois formada da reação do hidrogênio com oxigênio, vai se juntar junto com o CO2 produzido da reação do carbono com oxigênio, vai reagir com o CO2. Veja, CO2 e água estão como reagentes. Vou pegar o ΔH3 e vou colocar aqui. Agora, perceba o seguinte. O CH4, a seta está apontando num sentido em que o CH4 ele vai sofrer uma decomposição. O CH4 está na forma de produto aqui. Ó. Então, como ele está na forma de produto, esse ΔH tem que mudar o sinal. Por isso que a gente coloca menos. Só que a somatória de tudo isso vai ter que ser igual a zero, porque, veja, eu saí de um ponto e voltei no ponto novamente. Então, a somatória total, que seria um ΔH geral, é igual a zero, porque eu saí de um ponto e cheguei no mesmo ponto. Se você, então, for verificar, se eu passar esse delta aqui, ó, agora, que é negativo, e passar para esse lado aqui, ó, eu vou chegar no mesmo resultado que eu cheguei antes. Claro que o pessoal, em geral, vai falar que essa forma é mais fácil do que essa aqui. Então, geralmente, a gente resolve as coisas usando a lei de Hess dessa forma, seja, mudando as equações, fazendo as multiplicações das formas possíveis. Tudo bem, hein, gente? Tranquilo, professor. Usando a lei de Hess, e esse sistema que nós estamos notando que é uma parte na forma de circunferência, ou seja, um ciclo, é que surgiu o ciclo de Bohr-Haber ou de Haber-Bohr. Veja, nós conseguimos determinar um ΔH que é chamado de um ΔH de rede. Rede significa a energia necessária para que nós possamos fazer ou formar, né, o ΔH da energia de rede é a energia necessária para que você forme íons gasosos a partir de um sólido. Então, aqui está negativo porque é o contrário, ou seja, você pode formar um sólido a partir de sistemas gasosos.
Por que que ele está falando? Porque não é fácil, tá, gente, a gente determinar um ΔH de um sólido. É muito difícil você determinar um ΔH de uma reação como essa, um sólido gerando um gás, iônico, inclusive. Então, é possível você, através de uma sequência de etapas, como eu te mostrei, saindo do início e voltando a esse início, a gente achar o valor dessa energia reticular ou dessa energia de rede. Olha só, isso aqui é um ciclo. Eu estou saindo do cloreto de potássio, a gente vai passar por algumas reações e vai cair novamente no cloreto de potássio. Então, veja bem o seguinte: cloreto de potássio, ele vai aqui, ó, o cloreto de potássio, ele está sofrendo uma reação ele vai sofrer uma reação, né, de decomposição, gerando potássio sólido e Cl2 gasoso. Para sair daqui do cloreto de potássio, para chegar e gerar o potássio sozinho mais o cloro gasoso, eu preciso fornecer, ou seja, eu preciso de um processo endotérmico de 437 kJ. Depois, o potássio gasoso, desculpe, sólido, precisa passar para potássio gasoso. Eu preciso mais 89 kJ. Depois, o potássio gasoso precisa ir, desculpe, o cloro gasoso precisa para cloro atômico gasoso. Eu preciso mais 122 kJ por mol. Depois, esses reagentes aqui, você vai ver que o potássio precisa ser ionizado, ele vai liberar um elétron. Aí eu vou precisar de mais 418 kJ. Atingir, então, aqui eu liberei potássio mais gasoso, Cl sem ser negativo, ó. Gasoso mais um elétron. Agora, esse Cl gasoso precisa absorver esse elétron. Aí eu vou liberar menos 349 kJ por mol. E depois, esse K mais gasoso com Cl menos gasoso precisa cair aqui e voltar e formar um retículo. Isso é a energia de rede negativa, olha aqui, ó. Porque é contrária. A energia de rede é sempre o KCl formando K mais e Cl menos. Quando a gente mostra o K mais e o Cl menos gerando o KCl, a reação inversa, a gente muda de sinal, é menos. Por isso que aqui é menos. Se nós somarmos todos esses valores, inclusive o negativo, e eu pegar esse valor aqui e passar por esse lado aqui, ó, lembrando que é zero, porque a somatória de tudo isso aqui tem que ser zero, porque é um ciclo, eu vou achar o ΔH de rede. Então, isso aqui é uma aplicação da lei de Hess. Determinar a entalpia de rede de formação de um sólido cristalino, como é o cloreto de potássio, a partir de espécies iônicas gasosas. Era isso que eu queria falar para vocês. Então, veja bem, gente. Nós hoje vimos, eu vou terminar a aula um pouquinho mais cedo hoje, tá, gente? A semana que vem eu já vou estar aí no IFES, aula presencial. A gente viu hoje, estudando um pouquinho sobre sistemas. O universo é constituído de um sistema e da vizinhança. Os sistemas podem ser aberto, fechado e isolado. Sistema aberto troca matéria e troca energia. Sistema fechado só troca energia. Sistema isolado não troca nada. Só que num sistema isolado eu preciso ter uma parede que é adiabática, que não permita o fluxo de calor. Se permitir fluxo de calor, a gente tem um processo, um sistema diatérmico. Segunda coisa, vimos que a energia térmica, medida pela temperatura, pode ser alterada por meio de um trabalho mecânico e por meio da transferência de calor. Um calor que é medido na forma da capacidade calorífica multiplicada pela massa ou pelo número de mols, vezes a variação de temperatura. E o trabalho mecânico, que pode ser de um processo reversível. Esse processo reversível é quando você tem a pressão interna igual à pressão externa, tem uma equaçãozinha lá, um pouquinho mais complicada, ou um processo irreversível, quando a pressão interna é maior que a pressão externa. E o pistão, se for um trabalho de expansão, e vai empurrar, vai subir, porque o gás vai dar uma cacetada e o pistão vai subir. E a gente calcula esse trabalho
multiplicando a pressão externa pela variação do volume. E depois eu falei um pouquinho sobre entalpia. Entalpia é igual ao calor liberado ou absorvido no processo reacional. Nós definimos uma entalpia padrão, que é zero para os elementos químicos na sua forma mais estável. O estado padrão é o estado em que a substância é pura a 1 bar, e a partir disso nós definimos a variação de entalpia de formação, e a partir da entalpia de formação nós determinamos os valores das entalpias de outras reações químicas. A partir disso a gente pôde usar a lei de Hess para calcular a variação de entalpia de outras reações e fazer a aplicação usando a lei de Hess e determinar a variação de entalpia de rede pelo ciclo de Haber-Bosch. Beleza, gente? Então, assim, semana que vem, se vocês tiverem dúvida, semana que vem eu vou estar aí em Aracruz já, dando aula na sala de aula. Se Deus quiser, né? E amanhã a prova, eu vou estar viajando, tá? Eu faço as minhas paradas, eu vou dar uma olhada se tiver alguma dúvida, vocês vão mandando e eu vou respondendo. Mas aí eu não vou conseguir responder numa velocidade que vocês vão precisar, tá? Porque eu paro umas 3 vezes. A hora que eu parar, eu vou dar uma olhada no meu celular, beleza? Então, boa noite, vocês se tiver dúvida, se não, estou aqui à disposição. Bom final de semana para vocês, a gente se vê semana que vem. Abração para vocês aí. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Caroline. Boa noite, Alex. Boa noite, Sandra. Bom trabalho se você for trabalhar amanhã. Beleza. Boa noite, Gabriel. Boa noite, todo mundo. Vamos ver aqui. Alex, você ainda está ligado aqui? Eu vou. Qualquer coisa você me dá um toque, tá bom? Ah, tranquilo. Amanhã acordar cedo e tentar fazer essa prova aí. Mas tá tranquilo. Não tá nada difícil, não, viu? Ah, tudo bem que eu tenho aquela dificuldade em química, mas como tem muita matemática, vamos tentar desenrolar isso aí. Né? Dá uma olhada, se você quiser, não sei se vai dormir agora, não sei se vai trabalhar, mas pega um pouquinho aquela prova que eu coloquei lá, dá uma estudada que tá muito em cima daquilo. Claro, eu fiz algumas outras coisas, mas tá muito em cima daquilo, tá? Ah, beleza. Você tá em São Paulo? Tô em São Paulo, tô retornando amanhã. Ah, beleza. Bom retorno. Fique com Deus. Obrigado, Alex. Semana que vem, se Deus quiser, eu tô aí em Aracruz. Show, valeu. Falou, abraço. Então, vamos encerrar aqui a apresentação.